Olha, quando a gente fala em inteligência artificial, é quase certeza que a primeira imagem que vem à cabeça é de robôs, coisa de filme de ficção científica, né? Normal pensar assim. Só que a IA já deixou de ser coisa do futuro, viu? Ela tá aqui, agora, moldando o nosso dia a dia de um jeito que muitas vezes a gente nem se dá conta. Pois é, essa imagem dos robôs super-humanos é muito forte, mas a IA de verdade é bem mais sutil. A verdade é que ela está, por exemplo, por trás daquela playlist perfeita que o aplicativo de música montou, ou naquela sugestão de filme que parece que foi feito sob medida pra gente. Então, vamos lá. É hora de deixar os filmes um pouco de lado para a gente entender o que essa tecnologia é de verdade. Nossa primeira parte é sobre isso. Vamos juntos desvendar a IA e enxergar o que existe além da ficção. Ok, então vamos ao que interessa. Afinal, o que é inteligência artificial? De um jeito bem direto, são programas de computador, sabe? Sistemas criados para simular algumas das nossas capacidades. Coisas como aprender com o que acontece, raciocinar e, claro, resolver problemas. Pensa assim, não é um cérebro de verdade, mas uma ferramenta que imita o que um cérebro faz. Uma boa forma de pensar nisso é imaginar a IA como um assistente pessoal super eficiente que está sempre aprendendo nossos hábitos para facilitar a vida. É exatamente por isso que o Spotify e a Netflix dão aquelas recomendações que parecem ler a nossa mente, né? Não é mágica, é IA. Tá, mas se ela faz tudo isso, a grande questão que fica é: será que essa tecnologia pode realmente pensar como a gente? Tipo, ter sentimentos, consciência e tudo mais? Olha, a resposta curta e grossa é não. A máquina é fantástica em achar padrões, em analisar uma montanha de dados que a gente levaria a vida inteira para ver. Mas falta o tempero humano, né? A subjetividade, a emoção, a consciência. No fim das contas, a IA não entende de verdade, ela processa. E essa é uma diferença crucial. Beleza. Agora que a gente já tem uma ideia melhor do que é e do que não é a IA, vamos ver onde ela já está fazendo a diferença no nosso dia a dia. E olha, em mais lugares do que se imagina. Começando pela saúde, que é uma área onde o impacto é uau, transformador. Pensa assim, ferramentas de IA estão lá, quietinhas nos bastidores, analisando um exame de imagem com uma precisão que é de cair o queixo. Elas podem ajudar a identificar sinais de doenças muito, mas muito antes de qualquer sintoma aparecer. É, literalmente, uma nova camada de esperança e eficiência na medicina. E no trânsito, hein? Quem mora em cidade grande sabe o valor que o tempo tem. Pois é, a IA está trabalhando para mudar isso. Ela otimiza as rotas em tempo real para a gente fugir do caos. No final do dia, isso significa menos tempo perdido no engarrafamento e mais tempo para viver. No entretenimento, o impacto da IA é silencioso, mas gigantesco. As recomendações que a gente recebe não são um chute, são o resultado de análises super complexas que criam uma experiência única para cada pessoa. É por isso que a gente acaba se apegando tanto a essas plataformas. E não para por aí, viu? Até no nosso banco, a IA está lá analisando dados para entender o nosso perfil e oferecer produtos que façam mais sentido para a gente. Ela meio que tenta adivinhar o que a gente vai precisar. Mas, e aqui a conversa começa a ficar mais séria, a IA faz muito mais do que só organizar a nossa vida. Tem uma frase que resume perfeitamente o ponto de virada aqui. A IA não apenas organiza dados, mas também molda comportamentos e percepções. Pensa no peso disso. É aqui que a gente precisa começar a refletir um pouco mais fundo. E essa reflexão nos leva para um ponto bem importante. Como a IA acaba se tornando um espelho da nossa sociedade, com tudo de bom e tudo de ruim que isso implica. É aquela história, né? A tecnologia é uma faca de dois gumes. Por um lado, que incrível! Ela conecta gente do mundo inteiro com os mesmos interesses, democratiza o acesso à informação. Mas, por outro lado, essa mesma personalização pode acabar nos trancando numa bolha, reforçando o que a gente já acredita e nos afastando de quem pensa diferente. E isso nos leva a um dos maiores perigos, o tal do viés. Funciona assim. O algoritmo aprende com os dados que a gente dá para ele. Se os dados do mundo real já têm preconceito, adivinha? O algoritmo aprende o preconceito também. E pior, ele automatiza isso. Pensa no processo de seleção de emprego. Se uma IA é treinada com dados históricos que mostram mais contratações de homens, ela pode passar a discriminar candidatas mulheres. É um problema muito sério. E aí fica a pergunta no ar. Com tantas das nossas interações sendo filtradas e selecionadas por algoritmos, será que a gente não está perdendo algo pelo caminho?
Sabe, a conexão humana é de verdade, aquela que não passa por um filtro digital. Ok, o cenário é complexo. Mas e aí? O que a gente faz com tudo isso? É justamente esse o nosso desafio agora. É sobre isso que a gente vai falar na nossa última parte. Acho que a coisa mais importante para a gente não esquecer é: a inteligência artificial não surgiu do nada. Ela é uma criação nossa, humana. E, como toda criação, ela carrega as nossas marcas, as boas e as ruins também. No final das contas, a responsabilidade pelo que ela faz é nossa. E o que isso significa na prática? Que não dá mais para ser só um consumidor passivo. A gente precisa assumir um papel ativo. Primeiro, questionar, não aceitar tudo de bandeja. Segundo, correr atrás de conhecimento para entender como isso impacta a nossa vida. E terceiro, e talvez o mais importante, entrar no debate, participar das conversas que vão decidir como vai ser o nosso futuro com a IA. E para fechar, fica uma provocação final, que na verdade resume todo o nosso desafio. Com essa tecnologia avançando tão rápido, quem está no comando? Somos nós que estamos moldando a tecnologia ou é ela que está aos poucos nos moldando?